é importante entender que, apesar de ter tudo isso, a gente não tem um exame que mostre que Ainda. a fibromialgia está acontecendo nessa pessoa. Justamente porque, agora há pouco eu comentei, é uma alteração lá em sistema nervoso central, em cérebro. E como que chega no diagnóstico? É muito difícil, e isso justifica muitas vezes um atraso de diagnóstico. Justamente por não ter um exame específico, muitas vezes os exames são normais, Sim. né, então, muitas vezes a pessoa com fibromialgia pode estar com uma dor no corpo, uma dor nas costas, vamos dizer, e às vezes é perna, às vezes é braço, pescoço, e vai em um médico, um clínico geral, comenta, né, só que quando vai comentar que tá doendo o corpo todo, às vezes ela comenta só do pescoço, só das costas, e daí é pedido um exame daquela região, que não deve vir alterado, especialmente se for uma pessoa ali até os seus 40 anos de Sim, idade, sim. né, e outras vezes vai ser pedido um exame de sangue, então não vê alteração de hemograma, não vê alteração de provas inflamatórias, né, de exames que mostram inflamação, não vê anticorpos, que são coisas que a gente procura em doenças autoimunes, e isso faz com que atrase o diagnóstico, porque o médico ele vai olhar para aquela pessoa e falar: "Não há algo que justifique essa dor nesse momento", né. Hoje, a medicina como um todo, eu acredito que, felizmente, muito mais médicos, tenham ideia de como diagnosticar e quando vem tudo normal ali, fala: "Será que não é uma Pois questão de é, identificação né. dolorosa?". Mas é algo que a gente ainda precisa de mais educação continuada sobre esse assunto. Porque o paciente com esses sintomas tem que chegar até o reumatologista, que é o médico, então precisa de um outro médico, de repente geral, um clínico geral que tem essa sensibilidade, seria isso? Exatamente. Em geral, Vanessa, Hum. o clínico geral, ele é habilitado a diagnosticar e acompanhar. Então, um exemplo, o clínico médico da família que está lá na unidade básica de saúde, ele Tá. tem todo o conhecimento e habilitação para esse diagnóstico e para o acompanhamento de fibromialgia. Tá. Entretanto, muitas vezes o paciente não vai apresentar essa forma tão clássica, ou ele não vai, eh, apresentar a doença de uma maneira tão clara nos primeiros momentos. Isso pode fazer um atraso de diagnóstico. A gente também tem que contar que a gente diz que todo mundo está habilitado, mas isso não quer dizer que todos tenham realmente a segurança para fazer esse diagnóstico e acompanhamento. De uma maneira geral, o reumatologista, por lidar com dor no seu dia a dia, por lidar com a dor de doenças autoimunes, com a dor crônica de uma maneira geral, acaba englobando melhor esse grupo de doenças que causam dor Sim. crônica. Mas muitos neurologistas, muitos fisiatras, muitos médicos especialistas em dor, eles também têm essa habilidade em diagnosticar e acompanhar a pessoa com fibromialgia. Tem algumas doenças que podem ser confundidas com a fibromialgia? Muitas, aí é Quais outro são? Meu ponto de Deus, muito confusão, problema. É muito. beleza? Pra a gente vai se aprofundando e vai ficando claro como que a gente está lidando com um universo aí de questões, né. E a gente tem que saber diferenciar a fibromialgia de outras condições que também causam dor difusa ou generalizada. E aí entram infecções, né, por exemplo, a gente acabou de viver uma pandemia muito grave, muito complexa e muitas pessoas, né, até hoje se queixam de dor no corpo, tudo mais, devido a isso. Então infecções, como a própria covid, como a influenza, quando o vírus Epstein-Barr, mononucleose, elas podem causar dor generalizada. Algumas alterações metabólicas também podem fazer isso, como os distúrbios de tireoide, tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. Alterações do sono podem causar dor, ou muitas vezes a pessoa está diagnosticada até com fibromialgia, mas quando você vai observar, é um distúrbio de apneia e hipopneia do sono, que pode causar dor generalizada porque a pessoa não descansou, a musculatura, o cérebro não descansou, e isso está sendo manifestado como dor. Ansiedade e depressão, mesmas situações, estresse pós-traumático, em estados iniciais, podem ser confundidos, porque a pessoa pode somatizar alguns sintomas de dor. É diferente da fibromialgia, em que a dor ocupa um papel central nisso. E as doenças imunomediadas que nós reumatologistas tratamos, daí que vem grande parte da experiência. A pessoa que tem uma doença como lúpus, como artrite reumatoide, as espondiloartrites, ela acaba tendo experiências de dor em suas articulações, em muitas articulações, muitas vezes, dores musculares,
que, ao serem percebidas de forma contínua pelo nosso cérebro, acabam por gerar uma, vou colocar aspas aqui, mas de forma que todos possam entender, uma memória de dor. E aí, mesmo que nós tratemos corretamente toda alteração imunológica, ainda fica aquela dor presente, e aí nós dizemos que é uma dor secundária, uma fibromialgia secundária àquele problema. Nossa, que complexo, né, doutor? Muito É complexo. bastante. E o que que pode desencadear ou causar a fibromialgia? Existe uma predisposição genética? O que que causa? Existe Quem causa? uma certa hereditariedade dentro do contexto da fibromialgia. Nós sabemos isso porque pessoas que têm familiares de primeiro grau, mãe, pai ou avó, com fibromialgia, têm uma chance de 5 a 9 vezes maior de desenvolver do que uma pessoa que não tem essa familiaridade. Uhum. Porém, muitas pessoas que não têm também desenvolvem. Então a gente sabe que essa questão hereditária, genética, ela não é um fator único, ela não é a determinante. O que a gente imagina é que os fatores genéticos, eles determinam o grau de sensibilidade que uma pessoa vai ter à dor, por exemplo. Entre eu e você, por exemplo. Muitas pessoas tomam gelado e já sentem uma sensibilidade nos dentes, sentem dor, até se arrepiam. E, às vezes, eu sinto isso em uma intensidade, você sente isso em outra intensidade. Isso pode ser geneticamente mediado. Algumas pessoas mais sensíveis teriam mais predisposição a ter mais experiências de dor e, consequentemente, gerar um quadro de dor crônica desencadeado disso.